e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, hoje nós vamos falar sobre perdoar para ser perdoado. Vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. Bom, o que eu acabei de ler aqui com vocês está escrito em Mateus, versículo 6, do verso 12, né? Que é o perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Do versículo 12, aí você pode ler o 14 e o 15, tá? 6 de Mateus, 12, 14 e 15. Eu trouxe esse assunto hoje aqui para falar com vocês porque aconteceu algo muito forte comigo de agosto pra cá, né? Eu já cheguei a comentar com vocês em outros vídeos que houve uma mudança assim muito grande dentro de mim. Eu acho que essa mudança não é assim tão visível no meu físico, talvez, porque quando Deus faz uma mudança na vida da pessoa, o físico vai mudando aos poucos, né? A gente vai mudando, sabe, conforme o passar do tempo, mas a mudança interior que acontece, ela é muito grande. Então, eu já comentei aqui em outros vídeos com vocês que a minha maneira de enxergar a palavra de Deus mudou de agosto pra cá. Mas isso não quer dizer que eu não leia a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia, assim, já faz muitos anos. Eu estou na igreja desde que eu tinha... Acho que eu cheguei na igreja em 1999, por aí, gente. Eu não lembro a data. Eu tinha 9 anos quando eu cheguei na igreja, eu era criança. Eu ia na escolinha da igreja, né? Que é a escolinha bíblica infantil. E eu tive as fases em que eu ia na igreja sempre, teve as fases que eu não queria ir, teve a fase de adolescente, que é aquela fase que a gente, sabe, não sabe o que é da vida, a gente não conhece as coisas ainda. Mas assim, durante todo esse período, desde que eu conheço a palavra de Deus, eu tô na igreja há muitos anos e eu sempre li a Bíblia, sempre fui muito apegada à Bíblia, né? Eu também já tive muitos altos e baixos, muitas fases em que eu lia a Bíblia, lia, parava. Porém, esse ano, gente, aconteceu algo assim muito novo, sabe? Muito, muito novo mesmo, que nem eu esperava. Que foi uma mudança no entendimento da palavra de Deus, né? É claro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia quase nada. Conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo mais coisas, né? Porém, esse ano, Deus, ele tem me dado um entendimento da palavra dele, assim, muito profundo, muito forte, que eu fico até, às vezes, assustada, porque eu vejo acontecer algumas coisas ao meu redor e eu começo a ver as coisas de uma forma diferente, assim, sabe? Por exemplo, eu vejo alguém falando mal de alguém e eu ouço aquilo dali e eu já fico assim, isso daí não tá certo, sabe? Mas eu não olho pra pessoa, tipo, julgando ela, condenando ela, mas eu entendo o que se passa dentro da pessoa pra ela estar fazendo aquilo, pra ela estar agindo daquela forma. Conforme os dias forem passando, eu vou trazendo mais conteúdos relacionados a isso, porque eu penso o seguinte, quando Deus dá alguma coisa pra gente, a gente não pode guardar só pra gente, a gente tem que passar pras outras pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente pode estar vivendo o que eu vivi. Muita gente pode até estar dentro da igreja achando que tá bem e às vezes não tá. Hoje, por exemplo, eu fui pra igreja de manhã, o pastor pregou uma coisa muito forte sobre as pessoas que se afastam da presença de Deus, se afastam da igreja, porém, tem aquelas pessoas realmente que se afastam da igreja, abandonam tudo, deixam de servir a Deus, deixam de buscar a Deus, mas tem aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas mesmo assim estão longe de Deus. Pode uma coisa dessa? Pode.
Mas por quê, gente? Porque o que falta às vezes é sinceridade para com Deus, sabe? É a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente não é nada sem Deus, que a gente também falha, que a gente também tem erros, que a gente tem pecados, que a gente comete iniquidades, que a gente... Enfim, a gente muitas vezes se acha perfeito demais ou se acha, né, no direito de julgar os outros, de condenar os outros, de apontar o dedo para os outros. E quem somos nós para fazer isso, né? E eu já fiz muito isso, tá, gente? Eu já fiz muito isso mesmo estando dentro da igreja. Por isso que eu tenho falado muito para vocês nos meus vídeos que Deus mudou muito a minha forma de entender a palavra dele, porque eu passei por situações em que eu precisei perdoar, né? Então, esse ano eu passei por uma situação muito difícil, muito difícil mesmo, que eu precisei perdoar, né? Eu precisei perdoar quem me fez mal. E eu também precisei pedir perdão, porque eu também fiz mal para uma pessoa, né? Na verdade, eu acho que eu já fiz mal para muitas pessoas. Porém, tem aquelas pessoas que a gente faz mal e a gente, né, convive e tal, a gente pede perdão e tal, a pessoa tá próxima a gente pede perdão. Mas tem pessoas que a gente faz mal sem a pessoa nem merecer, sabe? Ou às vezes a gente faz mal pra alguém e a pessoa até merece, né? Mas isso não justifica a gente fazer mal pra quem quer que seja. Mas o que eu quero trazer pra vocês hoje aqui é essa reflexão. Durante muito tempo, gente, eu achei que eu não precisava, como fala, perdoar, sabe, determinadas coisas, ou pessoas, ou situações. Mas eu cheguei num ponto que eu olhei pra dentro de mim e eu vi que sim, que eu tinha que perdoar quem me fez mal, porque teve pessoas que me fizeram mal, não mal assim fisicamente falando, mas me fizeram mal emocionalmente. Então, houve um período da minha vida que eu tipo pulava esses versículos da Bíblia de perdoar as pessoas que te ofenderam. Tem um versículo aqui que fala também: não julgueis para que não sejais julgados. Quantas vezes eu julguei, né, gente? Quantas vezes eu julguei as pessoas? Quantas vezes eu julguei certas pessoas? Por quê? Porque às vezes eu me achava muito certinha, muito perfeitinha, muito santinha, mas eu não sou nada disso. Eu sou pecadora, eu cometo erros, eu tenho falhas, sabe? E assim, e ele fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, a gente está orando, pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas, né? Todos nós temos dívidas. E aqui não é dívida só de, por exemplo, dívidas com banco, com cartão de crédito, com pessoas. É dívidas que a gente tem. Por exemplo, a gente sabe que tem que fazer o bem e a gente não faz. A gente está devendo alguma coisa. Você está devendo para o banco, você sabe que você tem que pagar e você não paga. Ou você está devendo dinheiro para uma pessoa e você sabe que você tem que pagar e você não paga. Então, ele está falando uma oração aqui, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu estou pedindo para Deus me perdoar as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Será que eu estou perdoando os meus devedores? Aquelas pessoas que me devem, porque assim como eu tenho dívidas, outras pessoas têm dívidas comigo também. Então, às vezes a gente quer que as pessoas... a gente quer que Deus nos perdoe, mas a gente às vezes não quer perdoar aquela pessoa que nos deve. Será que vocês estão entendendo? Será que eu estou sendo clara? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Esse aqui, gente, é uma parte da oração do Pai Nosso, né? Que se você quiser ler depois, você lê o Mateus 6 completo, que você vai compreender. E antes de orar, pede muita direção a Deus, muita sabedoria. E houve uma época da minha vida que eu estava pulando esse versículo aqui porque eu não queria perdoar quem me ofendeu. Só que aí eu ficava naquele estado de me fazer de vítima, né? A pessoa me machucou, só que aí Deus me fez lembrar o quê? Que eu também já feri outra pessoa.
né? Que eu também já ofendi outra pessoa. E a pessoa nem merecia que eu fizesse aquilo. E aí quando eu meditei nesse versículo aqui, eu falei, eu vou ler isso daqui pra ver o que Deus quer falar pra mim. E foram muitas e muitas vezes que eu fui na igreja, houve muitas e muitas pregações sobre perdoar, sobre perdão. E esse ano eu me vi numa situação que eu precisava perdoar quem me ofendeu, e eu também precisei pedir perdão para quem eu ofendi, sabe? Aí, olha, é muito forte isso aqui, gente, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, quando eu li essa palavra ofensas, passou um filme na minha cabeça de anos atrás que eu fui ofendida, sabe? Eu lembrei de tudo, de todas as vezes que me ofenderam. E aí ele fala, né? Porque se você perdoar os homens as ofensas dos homens, né? Se eu perdoar as pessoas que me ofenderam, que me machucaram, que me feriram, enfim, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha que forte isso. Se eu perdoar quem me ofendeu, quem me machucou com palavras, quem me machucou com ofensas, falou coisas de mim que às vezes não era verdade, ou, sabe, fez o que fez e desfez comigo, se eu perdoar essas pessoas, Deus também vai me perdoar quando eu chegar diante dele e pedir perdão. Porque eu não sei você, né, mas eu sempre cheguei diante de Deus para pedir perdão pelas coisas que eu fazia de errado, que eu falava, pelos meus comportamentos. Muitas vezes eu fazia coisas que eu sabia que não estava agradando a Deus, e eu pedia perdão para Deus. Mas aí ele me fez entender esses versículos aqui, gente, porque às vezes a gente chega diante de Deus, a gente fica pedindo perdão a Deus o tempo todo, mas a gente não perdoa as ofensas que os outros fazem pra gente, sabe? E isso é injusto, né? Se você quer ser perdoado por Deus, você também tem que perdoar as pessoas. Aí ele fala também assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, essa palavra aqui, gente, me libertou. Essa palavra que me libertou de algo que eu estava carregando dentro de mim há muitos anos, sabe? Se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, ou seja, quando eu li esses versículos, o filme foi passando na minha cabeça, eu fui lembrando das ofensas, de tudo que falaram pra mim, e eu lembrei, eu falei que Deus fala que se não perdoasse, né, eu tinha que perdoar, eu precisava perdoar para me libertar disso, de todos os sentimentos ruins. Aí ele fala: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se eu não perdoar, eu também não serei perdoada. E aí isso me fez pensar no seguinte: quantas pessoas hoje estão vivendo nessa situação? Ela não perdoa. Quando ela pede perdão a Deus, Deus também não perdoa, porque ela não perdoa as pessoas. E ela fica com o coração cheio de ódio, mágoa, ressentimento. Aí a pessoa fica sofrendo, fica amargurada, fica condenando, julgando, criticando, sabe? E aí quando você lê esse versículo aqui, você entende, né, o porquê que às vezes tem pessoas que realmente ficam doentes, né? A gente sabe pela medicina que não precisa você... Hoje, até mesmo você conversando com um especialista, você sabe que se você guardar coisas ruins dentro de você, você vai contrair doença, até mesmo câncer, né? Eu já ouvi histórias de pessoas que elas guardaram tanta mágoa, tanto ressentimento de pessoas próximas, da família, dos amigos, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Elas guardaram tanto lixo, tanta coisa ruim dentro delas, que o que acabou acontecendo, gente? Ficou com mágoa, ódio. Muitas pessoas morrem nessa situação, né? É claro que o câncer, ele não vem somente por você guardar mágoa ou ressentimento, vem por uma série de outros motivos, fatores, né? Coisas genéticas de família, enfim. E aí, gente,
eu fiquei assim pensando muito em trazer esse conteúdo para vocês, orei muito a Deus para trazer, porque eu queria que, da mesma forma que essa palavra me libertou, né, e fez com que eu tivesse o coração assim sincero diante de Deus, eu falei para Deus, ó Deus, eu tô com raiva de tal pessoa, de tal pessoa, de tal pessoa. Eu falei para Deus que eu queria perdoar as pessoas que me ofenderam, né, que me fizeram mal, que me entristeceram, para que eu também pudesse receber o perdão de Deus e pudesse ser livre, né, daquele peso, daquelas coisas ruins que eu estava carregando, porque, gente, quando a gente não tá bem dentro da gente, quando a gente tá carregando um monte de lixo emocional, um monte de coisa, um monte de sentimento, um monte de ofensa, sabe? A gente não anda por aí feliz, a gente não anda por aí bem, né? E Deus, eu tenho visto que Deus todos os dias ele tem me mostrado na palavra dele coisas assim que eu já li tantas vezes, sabe? Eu já meditei tantas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nos detalhes, sabe? E outra coisa, eu voltei a escrever no meu blog, tá? O meu blog é rubiuniversal.blogspot.com. Depois eu vou mudar o domínio do blog. E o primeiro texto que eu escrevi lá, né, o primeiro post que eu escrevi depois de tanto tempo sem escrever nada, foi sobre como ser feliz, né? E esses dias eu tava lendo a Bíblia no celular, né? Quando eu vou trabalhar, eu leio aquela mensagem do dia, né, na Bíblia do celular. E tava falando sobre como a gente ser feliz, né? E esses dias eu tinha falado assim, meu Deus, eu quero ser feliz, eu quero que o Senhor me ensine a ser feliz. E aí no outro dia, não sei se foi 2 dias depois, aí veio esse versículo que fala sobre felicidade, né? Sobre alegria, que fala assim, felizes são os que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Olha um segredo aí, onde que a gente encontra felicidade? Em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Ou seja, se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, se você obedece essa palavra aqui hoje, você perdoa quem te ofendeu e você também pede perdão a quem te ofendeu, claro, se a pessoa estiver viva, né? Porque às vezes tem gente que tá com mágoa de uma pessoa que já faleceu há muitos anos, né? Mas se você perdoa e você pede perdão, você é livre para ser feliz, né? Você passa a ser uma pessoa feliz. Você passa a ser uma pessoa que você vai andar mais leve por aí, né? Então, eu fico tão feliz, sabe, de saber que Deus, ele me mostrou isso daqui. Da mesma forma que ele me libertou, ele tem me curado, ele tem me limpado. Eu quis transmitir essa palavra hoje para vocês, porque como o pastor também pregou hoje, né, na pregação, ele falou sobre as pessoas que estão afastadas de Deus, né? E ele pregou que tem chance, sabe? Quando a pessoa ela se arrepende e ela volta para Deus, ela se volta para Deus, Deus ele é compassivo, né? E ele aceita a pessoa de braços abertos, mas tem que haver um arrependimento dos erros, das falhas, dos pecados. E quando a pessoa ela se volta para Deus, de fato, de verdade, com um coração sincero, ela consegue fazer isso daqui, ó. Ela consegue perdoar, e quando ela precisar de perdão, Deus vai perdoar, sabe? Deus vai perdoar. E é muito bacana isso, porque a palavra de Deus, ela limpa a nossa vida, ela nos purifica, sabe? Ela nos mostra onde a gente está errando, onde a gente está falhando, onde a gente precisa melhorar como pessoa, como ser humano, enfim. E eu não tô aqui dizendo que eu já sou uma pessoa maravilhosa, não tenho pecado, sou perfeita. Não é isso, gente. Eu tô aqui falando que tem jeito, sabe? Da gente mudar o nosso interior, mudar o nosso caráter, mudar a nossa maneira de ser. Tem chance, né? E como o pastor falou hoje, enquanto a gente tá vivo, tem esperança. Depois que morre, aí já não tem mais jeito, né? Mas enquanto a gente tá vivo, tem esperança, né? E uma última mensagem que eu achei muito bacana que ele falou,
foi... Depois, em outro momento, eu trago o versículo, né, que tem muito a ver, né? Quando a gente se divorcia de Deus, ou seja, quando a gente vai para longe de Deus, se separa de Deus, a gente vive nesse mundo vagando, a gente fica perdido, né? Sem juízo, sem entendimento, sem sabedoria, sem tudo aquilo que Deus ele promete aqui na palavra dele, né? Então, quando a pessoa encontra Jesus, e Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando você entende isso, você passa a ter vida, né? Eu vejo tantas pessoas aí fora, sabe? Você vê o semblante da pessoa caído, você vê a pessoa vivendo numa situação assim miserável, deplorável, sabe? Tem pessoas que estão com o semblante assim arruinado, porque cá pra nós, né, gente? Vamos ser bem sinceros. O diabo, ele tá aí pra matar, roubar e destruir. Então, o que ele mais quer é fazer isso. Ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa paz, ele quer levar a nossa alma pro inferno, é isso que ele quer. Então, tudo que ele puder fazer pra tirar a gente, pra levar a gente pra longe de Deus, ele vai fazer, tá? E então, se você é uma pessoa que tá aí agora me assistindo e você tá cheia de ódio, de mágoa, de ressentimento, você não consegue perdoar as ofensas dos outros, então você tem agora a oportunidade de dobrar os seus joelhos no seu quarto, no seu banheiro, onde for que você possa ficar sozinho, reconhecer que você tá precisando perdoar para que Deus também possa te perdoar, tá? Então, às vezes é uma coisinha de nada que as pessoas fazem e a gente já faz uma tempestade num copo de água. É claro que tem coisas que aos nossos olhos são gigantes, né? Mas tem coisas que são assim, ó, desse tamaninho, e aí você deixa esse negócio desse tamanho virar um negócio gigantão dentro de você, tá? Busca Deus, pede pra Deus te limpar. E como eu falei, né, eu achava que eu pulava esses versículos aqui, eu não queria ler esse versículo, né, porque eu achava que não precisava ler, sabe? Mas aí quando eu li isso daqui, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, gente, todos nós estamos no mesmo barco. Eu preciso perdoar e eu preciso também ser perdoada. Porque da mesma forma que me ofendem, eu também ofendo as pessoas, né? E como eu falei pra vocês também, esses dias eu liguei pra uma pessoa e eu pedi perdão a essa pessoa, porque eu fiz muito mal pra ele, né? E foi uma pessoa assim que não merecia, né, que eu ofendesse tanto ele, sabe? Então eu pedi perdão, porque eu entendi que da mesma forma que eu preciso do perdão de Deus, né? As pessoas também precisam, e eu também preciso pedir perdão de vez em quando eu erro com as pessoas também, né? A gente também tem que ser humilde para reconhecer que a gente também erra com as pessoas. Não é só as pessoas que erram com a gente, tá? E o mais importante, né, gente? Quando você perdoa, a pessoa mais beneficiada nisso tudo é você. Talvez a outra pessoa nem ligue, sabe? Talvez ela faça de conta que nem, né? Mas quem vai ser livre, quem vai ser leve, quem vai ser feliz é você, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho trazido vários conteúdos assim, porque eu quero dedicar uma parte desse canal para trazer a palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda e de salvação. Então, se você gostou do vídeo, ó, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E claro, né, deixa o seu comentário aqui se você quer que eu traga mais conteúdos como esse, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal.